Deus seja sempre louvado. Glória a Deus. Desejo uma boa noite aos nossos irmãos que estão online neste momento para louvar nosso Deus e adorar a sua majestade. Vamos adorar o Senhor com o hino número 4. Glória a Deus. Glória a Deus, grandioso é o nosso Deus. Glorifique, igreja. Vamos louvar o Senhor com mais um hino 54. Hino 54.
Deus, aleluia. Há hinos que parecem uma oração, meus irmãos. Então vamos louvar o Senhor com mais um hino para entrarmos em oração. O hino 118.
Deus. Aleluia, meus irmãos. Vamos juntos, nesse momento, de joelhos, buscar a face do nosso Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. E Pai querido, Senhor, estamos mais uma vez na Tua presença, Pai. Eu sempre vou dizer mais uma vez, porque todos os dias estamos na Tua presença te buscando. Então, Senhor, temos o privilégio de estarmos aqui. Pai, vem perdoar nossas faltas, nossas fraquezas. Vem perdoar aqueles momentos, Pai, de indecisões, talvez de pensamentos, Pai, turvados. Meu Deus, que nesta noite o Senhor venha falar mais uma vez com o Teu povo, com a Tua igreja. Porque também, Pai, sabemos que o Senhor nunca deixou de falar com eles, porque o Senhor é fiel. A Tua palavra diz que ainda, Pai, que se nós formos infiéis, o Senhor todavia permanece fiel. Espírito Santo de Deus, nesta noite vai visitando o Teu povo, vai visitando os Teus filhos e as Tuas filhas que estão ali online em seus lares. Uns acabaram de chegar do seu trabalho, estão agora ali, Pai, no seu lar, te glorificando, exaltando o Teu santo nome. Tua palavra diz que bem-aventurada é a nação, Pai, cujo Deus é o Senhor. Senhor, toma o Brasil em Tuas mãos, salva essa nação por completo, meu Pai. Se for necessário, levanta homens, mulheres, jovens, para pregoar a Tua palavra, com audácia, com ousadia, meu Pai, e com autoridade e unção no Teu Espírito Santo, para levar adiante a Tua palavra, ó Espírito Santo de Deus, porque a salvação ela não tem preço. Deus, também te peço pelos Teus filhos, que estão clamando ao Senhor nesta noite. São pedidos, Senhor, de orações, porque estão passando por enfermidades, e eles desejam, meu Pai, a cura. Que o Senhor venha curar os Teus filhos nesta noite, as Tuas servas, que estão ali, meu Pai, em hospitais, uns, quem sabe, já estão entubados, outros, Pai, talvez já foram até desenganados pela medicina. Mas nesta noite, meu Pai, nós nos colocamos aqui de joelhos na Tua presença e clamamos, levantamos a nossa voz ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso. Senhor Jesus, visita o Teu povo ali nos hospitais. Traz a Tua cura, traz saúde a eles. Também te peço, meu Deus, que venha abrir porta para os Teus servos. Aqueles que estão empreendendo novos negócios, Pai, vai abençoando também. Aquele que está desempregado, abre a porta, meu Pai, para o Teu servo levar o sustento para o seu lar. Sim, Jesus, Tu conheces todas as coisas. Aqueles, Senhor, que estão passando muita necessidade, vai ao encontro. Prepara, meu Pai, que haja um alimento na mesa dessa família, que não venha faltar, meu Pai, o pão de cada dia para os Teus filhos. Sim, Jesus, visita nesta noite, meu Pai, que amanhã cedo, meu Pai, quando essa família fosse reunir, que venha ter um pão ali na mesa para dar aos seus filhinhos e a família toda se alegrar. Eu creio na Tua providência, Espírito Santo de Deus. Meu Deus, também vai visitando, Pai, famílias que estão passando por tribulações, Pai, precisando de restauração no seu lar. Espírito do Senhor, o Senhor é o Todo-Poderoso, entra com a Tua providência, meu Deus amado, nesta noite. Eu creio que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Visita essa Tua obra, Pai. Vai levantando, vai, Senhor, dando autoridade ao Teu povo. Sim, Jesus, para ministrar a Tua palavra. Espírito Santo da verdade, vai dando graça à Tua igreja. Vai fortalecendo, vai alegrando aquele que está triste, Pai, abatido. Fortalece ele, levanta ele na Tua presença, meu Deus. Senhor, também te peço, Pai, por aqueles que estão viajando também, os Teus filhos. Estão em viagem pela Tua obra, ou estão também, quem sabe, até passeando, não tem problema, mas eu te peço, guarda eles.
Glória a Deus. Meu Pai eterno. O Senhor é aquele que conhece, Senhor, a estrutura. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, vai abençoando. Jesus, vai colocando por terra todo impedimento à tua obra. Senhor, todo impedimento, Senhor, que quer atrapalhar também a caminhada dos teus servos nessa terra. Espírito Santo de Deus, que nesta noite vai repreendendo toda a fúria do adversário, todo levante, meu Pai, contra os teus servos, contra a tua igreja. Pai, vai abençoando também, vai visitando nesta noite, eu te peço, visita as autoridades constituídas, Senhor, e no nosso país, Senhor, dando sabedoria a eles, entendimento, para que governe o nosso país, Pai, com sabedoria e haja paz nessa nação. Ó Espírito Santo de Deus, vai repreendendo, meu Pai, tudo aquilo, Senhor, que não convém ao Senhor. Senhor, vai repreendendo tudo aquilo que quer, Senhor, tirar a atenção da tua igreja. Senhor, vai repreendendo em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nesta noite, e vai dando vitória à tua igreja. A tua igreja tem militado a tua obra, Senhor, nessa terra. Não tem sido fácil, Senhor. Quantos levantes tem sido, meu Pai, contra a tua igreja? O inimigo, Senhor, quando ele não consegue de um lado, ele vai do outro. Ele vai tentar desanimar, ele vai tentar levantar homens, meu Pai, para sancionar leis contra a tua igreja, contra o teu povo. Mas a tua palavra diz, meu Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas, e ainda que o inimigo tenta, meu Pai, a tua palavra diz que nós somos mais que vencedores. A tua igreja é vencedora, o teu povo é mais que vencedor, porque o Senhor Jesus nos amou primeiro. Então esse amor está sobre a tua igreja. Há uma proteção divina sobre o teu povo, que nesta noite não venha ser diferente. Aquele que estava triste, meu Pai, eu creio que ele já está se alegrando. Aquele que pensava até em desistir, Senhor, da tua caminhada, nesta noite eu creio que ele já está começando a despertar, os seus pensamentos já estão mudando, porque a tua presença traz alegria, a tua presença traz vida, e o Senhor Jesus falou, eu trouxe vida, e vida com abundância, e eu creio, Senhor Jesus, na sua providência nesta noite, na vida da tua igreja. Então continua operando no meio do teu povo, Senhor, vai suprindo a necessidade da tua igreja, dos teus filhos. Meu Pai, também envia a tua santa palavra nesta noite para falar com a tua igreja. Eu te peço, meu Deus amado, não deixa o teu povo, Senhor, não deixa o teu povo esperando, oh meu Pai, porque eles confiam no Senhor. Todavia seja feita a tua vontade, todavia, meu Pai, seja feita o teu querer no meio da tua igreja. Mas a tua palavra diz, Senhor, lançai todas as vossas ansiedades ao Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Sim, Jesus, o Senhor tem cuidado da tua igreja. O Espírito Santo de Deus vai visitando os corações nesta noite, vai visitando, Senhor, desperta, Senhor, na tua obra, vai levantando, meu Pai, aqueles que estão fracos, e levanta homens e mulheres, jovens, e capacita, meu Pai, para a tua grande obra, Senhor. Senhor, nós te pedimos nesta noite tudo isso, em nome do Senhor Jesus, que é bendito e reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus, aleluias. Deus seja sempre louvado. Amém. Aqui falhou mesmo? Já? Deixa. Entendi, então. Glória a Deus. Vamos aos recados? Cultos presenciais, aos domingos, às 10 às 18h30, às terças-feiras, às 14 horas, às quartas-feiras, às 20 horas, e aos sábados, às 10 da manhã, culto com as irmãs. São as irmãs que atendem, né? Tem sido uma bênção. Que participem, a família também, venham, né?
venham receber uma palavra do Senhor. E aos sábados também, às 20 horas, culto com os jovens, né? Está sendo uma bênção, dê apoio ao seu filho, ao seu adolescente, que ele precisa desse seu apoio inicial para ele poder pegar ali e vai embora. Quando ele entender o chamado que Deus tem na vida dele, papai, aí você pode deixar ele um pouquinho mais à vontade. A 4 de setembro, às 16 horas. Temos uma mudança aí, eu creio que é para melhor, com certeza, porque às vezes os jovens vêm no culto à noite, moram muito longe, e retornando, às vezes, termina o culto, aí vão bater um papo, vão fazer uma refeição, é normal, isso é normal, só que acaba chegando em casa um pouco tarde, é perigoso, então vamos vigiar, né? A Bíblia diz para nós vigiar. Então, a partir de 4 de setembro, os cultos de jovens passam a ser aos sábados, o dia permanece, só que o horário às 16 horas. Isso, às 16 horas. Eu creio que vai ser bênção dobrada, muito melhor. E também temos cultos online, né? De segunda a sábado, às 10 da manhã, às 14 e às 20 horas. Aos domingos, às 10, às 14 e às 18h30. E toda segunda-feira, temos oração a partir das 19 horas. As portas estão abertas. Venham, participe. Quem estiver perto, venha, meu irmão, clame ao Senhor. Aulas de música também, todos os domingos, às 8 horas da manhã. Aulas gratuitas aqui. Traz o seu filho, se ele tem vontade. Incentive ele também. E se o irmão também tem vontade, ou a irmã, venha participar. Está uma bênção, está melhorando a cada dia que passa. Tudo para a honra do Senhor. E também tem a mesa do amor. Nossos irmãos continuem trazendo alimentos não perecíveis para ajudar os necessitados, né? Porque Deus se agrada. Tudo aquilo que Deus põe no teu coração, faça. Não demore. Faça porque meu Deus se agrada. Também tem a loja do Fundo Bíblico, loja.ccacristã.org.br. E também todas as sexta-feiras, a partir das 18 horas, tem um mutirão de limpeza. Sim, quem estiver disponível, puder ajudar, ajude nessa parte também. Glória a Deus. Tem mais aviso? Só o bairro do Limão, né? Dá uma reforçada. Meus irmãos queridos, vocês que estão online aí nesse momento, nos assistindo, temos ali a necessidade da igreja também do bairro do Limão, onde eu, né, irmão Cosmo e o irmão Saulo, estaremos ali atendendo ali os cultos. E daqui a um mês, estamos, né, orando ao Senhor para preparar ali, para nós terminar aquela reforma, né? Falta a pintura, um pouco da parte elétrica, mas a parte elétrica acho que já está no final, bem no final mesmo. É mais a pintura e alguma coisa, acho que limpeza de uma forma geral, tudo. Então, creiamos em nome do Senhor Jesus. Daqui a um mês, daqui a 30 dias, estaremos ali com a igreja inaugurada, estará aberta para a glória de Deus. E os nossos irmãos que moram ali perto, Zona Norte, né, ou até no centro ali mesmo, até aqueles pedaços ali, aqueles bairros próximos ali da zona oeste ali também, fica tudo ali nas proximidades. Eu creio, eu tenho certeza, vai ser bênção para vocês, né? Estarem ali próximos, todos juntos ali, louvando a Deus, né? Deus prepara todas as coisas no tempo dele, tá certo? Então, esses são os recados. Deus seja louvado. Vamos louvar mais um hino para a palavra, tá certo? Hino 206.
Antes de entrar na palavra, quero passar aqui os dados bancários. Nosso irmão Bruno está colocando ali na tela, no banner, aquele valor que Deus colocar no seu coração, igreja. Faça com amor. Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 037 55 30, dígito 4. Também tem a chave Pix, alfaville@ccacristã.org.br. Glória a Deus. Vamos ler aqui no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 25, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25, do versículo 1 até o 13. Glória a Deus. O sermão profético continua. A parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte, a nós e a vós. Ide, antes aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e eis que as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém, igreja? Glória a Deus. Meus queridos irmãos, é um sermão profético, ele continua, porque nos capítulos anteriores, fala também a parábola dos 2 servos, e depois dos 10 talentos, do princípio da dores, a vinda do Filho do Homem, a grande tribulação. Então o Senhor ali, ele estava falando, reuniu seus discípulos e começou a falar como que seria no fim dos tempos. Eu creio que nossa igreja, nossos irmãos que estão online nesse momento no seu lar, conhece, já viu falar sobre essa parte da igreja, que o Senhor Jesus, ele vai vir buscar o seu povo. E não é fácil. Vivemos uma época que eu creio assim também que todas as suas épocas, séculos passados, teve seus momentos difíceis. Uma certa vez um irmão falou assim para mim, né, nós estávamos um certo grupo batendo papo sobre isso aqui mesmo, sobre mais ou menos certos acontecimentos, e um deles disse assim que seria bom que a igreja estivesse vivendo aquela época,
aquela época ali dos apóstolos, né? Aí eu perguntei por quê. Ele falou assim, era muito melhor servir a Deus naquela época. Um outro falou assim, é verdade, isso é melhor, servir a Deus naquela época era muito bom, era melhor. Aí eu fiquei só pensando ali, meditando, aí eu fui também a palavra e disse assim, olha, eu acho que não era muito fácil não. Em parte, sim. Falei assim, eu vou até me explicar, falei para ele assim, porque na época não tinha a famosa tecnologia, né? Poderia tirar uma pessoa ali, prender tudo. Não que a tecnologia é errado, não é isso que eu quero dizer, meus irmãos. Porque tudo nessa vida seduz, né? E a Bíblia fala assim, onde tiver o teu coração, né? Ou seja, é ali que você vai ficar. Então eu falei para ele assim, não, porque naquela época também tinha perseguição, né? Aí eu comecei a falar, tinha a perseguição do Império Romano, né? Que foi uma perseguição muito brutal. Quantos cristãos foram arrastados até o Coliseu, jogados ali, eram usados como espetáculo, né? Eram jogados para correr, para tentar se esconder dos animais ali, ou então, enfim, não era fácil o negócio. Então, assim, se for pensar por um lado, eu concordo com o que você está falando. Aí ficaram assim, eu falei, realmente tem um lado que pesa. Então, o que eu quero dizer nesta noite para vocês, servir a Deus nunca foi fácil. Sempre teve as suas dificuldades. Não importa a época, pode ter sido na era apostólica, ali com certeza você ia ver pessoas maravilhosas servindo a Deus ali, os apóstolos, tudo, mas e a perseguição também. E se Deus preparou hoje você está aqui na presença dele, temos a tecnologia, alguns falam que a tecnologia é um erro, eu falei, não, meu irmão, se você tiver discernimento e saber usar a tecnologia ao seu favor, nada vai te impedir de você servir a Deus. Concordam comigo? Não vai. A tecnologia também ajuda, com certeza ela ajuda e muito, mas aí vai saber de quem vai saber usar ela, a que propósito, até que ponto você vai usar ela. Ou melhor, até que ponto ela vai estar te atrapalhando? Até que ponto ela te atrapalha? Se te atrapalha, meu irmão, se afasta disso que te atrapalha. Irmão Cosmo, eu não consigo, eu chego em casa, eu quero já ligar a televisão, então eu quero ficar na internet. Quando eu vou olhar, já é 1 da manhã, já estou quase me atrasando para o meu trabalho. Então, você está vendo? Está em você, não é no aparelho nem nada, é isso que eu quero dizer. Algumas pessoas confundem isso, acham que é um aparelho, acham que é a tecnologia que vai te levar para o lugar da perdição. Não, é os seus caminhos, é os seus pensamentos, é o que você está desejando naquele momento. Então, vamos aqui falar um pouquinho dessa parábola aqui que o Senhor Jesus conta sobre 10 virgens. E ele fala assim, que o reino do céu será semelhante. As 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 ele trata como loucas. Porque tinha que vigiar. Porque o azeite aqui é o seu entendimento, a sua unção, é a unção que Deus deu para você. É a sua vigilância, né? E nesse momento aqui, essas 5 loucas, elas levaram ali suas lâmpadas acesas, normal, e a Bíblia diz o que houve uma demora do lado do esposo. E ele demora um pouquinho a mais. Ela talvez não estava esperando, com certeza. E diz que elas adormecem em um certo momento. Adormeceu. E depois, o Senhor Jesus, ele narra, houve-se um clamor. Olha, o esposo está chegando. É narrado que todas dá a entender que despertaram ali, e as que estavam com seus azeites prontos ali, tudo de reserva, sabe, estavam na reservazinha ali, foram lá, já aumentou a sua lamparina, aí as outras olhou assim, olha, nossa lâmpada está acabando e não temos azeite, empresta para nós um pouquinho. Aí as outras, as 5 prudentes disseram, olha, que não falte nem para mim, não falte nem para nós, nem para vocês, mas é o seguinte, vai ver se dá tempo ainda, corre, vai lá porque já foi anunciado que o esposo está vindo, então vai lá e compra, rápido, antes que ele chega. E elas foram, né, imprudentes, mas foram. E quando elas foram, o Senhor Jesus fala que ele chegou, chamou as outras 5,
e fechou-se a porta. Já chegaram desesperada, a porta fechada. É só uma parábola, meu irmão. Não é que isso é o que vai acontecer. Sim, vai acontecer, mas de outra forma. Mas quer para ele dizer o quê? Uma vigilância. Então elas não entraram, ficaram para fora. Ou seja, o que Deus colocou para você, você vai ter que fazer. O que Deus tem chamado você, colocado nas tuas mãos, povo de Deus, povo santo, povo adquirido, sacerdotes do Deus vivo, nação eleita. O meu Deus, o que Ele tem colocado na mão de vocês, Ele quer realizar. O que o meu Deus, talvez muitos não entendem, que cada um de vocês, cada um de nós, vocês, tem um chamado. Quem sabe Deus levantou vocês para fazer algo na presença dEle. Quem sabe também qual o propósito que o Senhor Jesus tem na vida de cada um, porque tem um propósito. Mas tem uma coisa, meus irmãos queridos, que cuidado para que nada desse mundo tire você da presença dEle, porque sempre vão querer te seduzir, vão querer te afastar. Com certeza vocês conhecem alguém que fala, vocês vão dizer assim, olha, realmente, eu tenho um parente, eu tenho um amigo, ou eu era de outra igreja, eu conheci uma pessoa que era uma bênção, pregava, ou ele saía, ele, ensinava a palavra, era uma pessoa que sempre estava ali na obra, levava, era como se fosse, um missionário ali, enfim, estava sempre ali na obra. Você vai falar, com certeza você vai dizer, olha, mas não sei o que aconteceu, ele desistiu de tudo. E só que nesta noite, eu peço para vocês, não desistam. Continuem firmes com Deus, porque o inimigo ele vai se levantar para tirar vocês da presença de Deus. Ele vai fazer de tudo para arrebatar vocês. Sabe de uma coisa, meus irmãos, que eu descobri também? Sempre quando Deus quer dar algo para a igreja, Ele quer abençoar o irmão ou a irmã, o inimigo ele vai fazer de tudo, ele vai colocar tropeço, ele vai tentar colocar algo na sua frente que te afasta para você não ganhar mais aquela bênção, para você desanimar nos caminhos do Senhor. Ele vai fazer de tudo, pode ter certeza. É uma contenda na igreja, é um pequeno desafeto, ali um pequeno desentendimento, talvez com familiares, ou com amigos, até mesmo da igreja, pode acontecer sim. Então por isso que o Senhor Jesus falou, vigiai a todo tempo. Ele falou, vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então tem que vigiar, igreja, tem que vigiar, meus irmãos, porque o que Deus promete, Ele é fiel para cumprir. Olha só o que Deus está me fazendo entender aqui. Quando Deus ele faz uma promessa, e está para se cumprir, o inimigo vai fazer de tudo para tirar você daquele objetivo. Para depois, quando você sair fora, aí você vai falar, poxa, mas estava tudo certo ali para mim, e trabalhar naquele local, do nada não deu mais certo. Eu falei, sabe por quê? Você recebeu outra oferta, você achou que aquela era melhor, quando você viu, não deu em nada, e você voltou triste e perdeu aquela bênção. Isso é um exemplo, eu já vi isso acontecer. Só para vocês entenderem, quando Deus quer te dar algo, Ele quer te abençoar, sempre vai ter algo que vai querer te afastar da presença dEle. Ou também fazer você perder a bênção, aquilo que Deus te prometeu. Uma certa vez, faz um tempo atrás, o Senhor me abriu uma porta e de início a moça do RH falou para mim que só tinha um período da noite, da tarde, da noite mesmo. E aquilo me trouxe uma tristeza, eu fiquei assim, poxa vida, eu não queria trabalhar à noite, eu queria estar em casa cedo, quando eu chegasse no meu trabalho, nos dias de culto, estar na casa do Senhor. Sabia que esse era o meu pensamento, e sempre foi. Eu quero estar ali na casa do Senhor, louvando a Deus, então não sei se eu vou gostar de trabalhar à noite, mas tudo bem, você está precisando, família, criança, tudo, então você vai. Só que eu saí de casa falando com Deus, Senhor Jesus, prepara um horário para mim, prepara um horário cedo, na manhã, para que à noite eu possa estar na tua casa. Isso era
essa era a minha oração, minha petição, era de segunda a sexta, eu trabalhava, só que a empresa tinha uma produção muito forte, trabalhava muito, então sempre, finais de semana, nós funcionários, éramos convidados para estar ali, fazendo extra, né? Então, você está ainda no começo, você vai, com certeza, você não vai dizer não. E quando eu cheguei na empresa, fiz a minha última oração ali em pensamento, até subir, lá na administração do RH. E quando eu fui falar com aquela moça, ela disse assim para mim, ela falou assim, olha, qual o horário que você quer? Quando ela falou aquele horário que eu quero, eu fiquei assim, mas ela disse naquela conversa por telefone que só teria à noite, e agora eu fiquei assim, tem mais horário? Ela disse, tem sim, temos vaga pela manhã e à noite. Aí eu falei assim, eu falei assim, qual que você vai querer? Porque à noite tem mais um adicional, tudo, olha só, para tirar você da presença de Deus. Aí eu falei assim, não, eu fiquei indeciso na hora, eu falei, não, faz isso, eu vou querer à noite. Ela falou, à noite? Ela falou, tem certeza? Olha, ela ainda falou, tem certeza? Eu falei, tenho, tudo bem. Aí eu desci, fiz tudo ali, tudo certinho, entreguei os documentos. Quando eu cheguei lembro até hoje, próximo ao estacionamento da empresa, já perto da portaria, uma voz, e com certeza era o Espírito Santo do Senhor falando comigo. Vai e volta e pede para mudar o seu horário, porque eu preparei para você o horário que você tanto me pediu. Aí eu parei, fiquei assim parado em frente do estacionamento e dei 2 passos para retornar. Nisso, outro pensamento veio e falou assim para mim, nada, esquece isso aí, pelo menos à noite você vai ganhar um pouquinho mais, rapaz, imagina. Aí eu parei assim e falei, é verdade, à noite eu vou ganhar um pouquinho mais. E voltei para ir embora. Novamente aquela voz, a voz do Senhor dizendo, não, retorna, porque você me pediu um horário. E eu te preparei um horário que você me pediu para estar na minha casa. Aí eu fiquei assim, Jesus, é verdade. Eu voltei. Dei 2 passos, aquela outra voz de novo falou, não, rapaz, esquece, a noite é de boa para você, vai ficar tranquilo, a noite é mais tranquilo, você vai ganhar um pouquinho mais. Aí parei e retornei. 3 vezes isso aconteceu naquele momento. Eu acredito que as câmeras de segurança, acho que ficou dali, quem estava na câmera deve ter falado, aquele cara ali não está muito bem da cabeça nele, ele vai e volta, o que ele quer fazer? Aí no último instante, eu falei assim, não, sabe de uma coisa? Deixa a noite mesmo, é melhor, isso é melhor. Catei e fui embora. Irmãos, para você ter ideia, foram 2 anos. Aí quando eu vi que o negócio estava apertado, ou seja, não conseguia congregar mais, como que eu trabalhava, folgava sábado e domingo, mas não tinha folga porque era muita produção, a empresa estava todo vapor, sabe, faturando muito, estava exportando até para o Oriente Médio, era muita produção, era forte. Então não tinha tempo nem de congregar. E para piorar, eu estava à noite, então não tinha como estar na igreja. Aí quando eu lembrei do meu erro, comecei a falar com Deus, comecei a clamar a Deus. Aí o Senhor falou para mim assim, o Senhor falou comigo, o Senhor enviou um vaso até minha casa e disse assim para mim, uma vez o Senhor falou contigo, você pediu para ele um horário, e ele te preparou um horário na empresa onde você está, mas você parou no meio do caminho da empresa, o Senhor me mostra assim, dentro do estacionamento, você ficou indeciso, você ia e voltava, aí a pessoa falou assim para mim, eu estou mentindo? Eu olhei assim para a pessoa e a pessoa não sabia de nada. Eu falei, não. Falou, pois é. A última decisão você tomou. Então, hoje o preço que você paga por não estar congregando mais na casa do Senhor é por isso. Você tomou uma decisão errada. Então, agora, meu irmãozinho, aguente até você sair dali. Foram 2 anos, irmãos, de sofrimento. Isso que eu quero dizer hoje nesta noite. Então não pague preço, faça a vontade de Deus, porque quando Deus te prepara uma bênção, meu irmão, alguém, ou seja, o inimigo, ele vai usar uma pessoa, ele vai tentar pôr até na tua mente para você desistir, porque ele vai falar, não, imagina, deixa isso aí para lá, não é para você, não é para outro. Aí você pensa, e se é para outro, por que não pode ser para mim também? Quem sou? Eu falo assim, Deus é na minha vida, Deus é na tua vida, então toma posse o que Deus te prepara, seja vigilante, porque assim como os céus é tomada a força, o que Deus promete para você também, meu irmão. Você tem que ficar ali, firme com Deus. Vocês têm que estar ali, seguro com Ele, porque a promessa de Deus, ela é válida. A promessa de Deus, ninguém vai tirar de você apenas se você desistir. Se você desistir ali e falar assim, Senhor, eu não aguento mais. Meu Deus, olha só, eu acredito que isso aí não serve, não é para mim, eu não tenho condições de estar naquele lugar. Realmente,
Talvez você, como pessoa, dizendo, ser humano assim, não temos condições para certas coisas. Mas o meu Deus é aquele que capacita, é o Senhor Jesus que dá condições, Ele te prepara e te coloca também em lugar de príncipe também, porque Ele é Deus, é isso que Ele faz na minha e na tua vida, meu irmão. Apenas se põe na posição, se prepara para Deus agir na tua vida, porque não é o inimigo que vai tirar de você, só se você quiser, se você desistir e falar assim, eu desisto. Mas mesmo assim, o meu Deus, Ele vai tentar te proteger, porque Ele é Deus. Então, igreja, nesta noite, confia no Senhor. Não seja como essas 5 virgens loucas, que não vigiou, que não, deixou seu azeite acabar, e quando retornou, a porta estava fechada. Amém? É uma palavra que Deus nesta noite está falando, palavra de salvação, de vigilância e de bênção. Vigia, para que o inimigo não tome a tua coroa também. E que Deus te encha, te abençoe cada vez mais, porque as promessas de Deus é infalível na vida do cristão. Eu posso errar, eu posso falhar, mas meu Deus não, Ele é fiel para cumprir. Então, igreja, apenas fique atento, como diz Neemias, fique na brecha, para poder receber a bênção do Senhor. Glória a Deus, Deus seja louvado. Todos juntos, vamos agradecer ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai querido e Pai amado, Senhor, te dou graças mais uma vez pela Tua palavra que foi ministrada, pelos hinos, Pai, que foram entoados aqui nesta noite, a Tua igreja, o Teu povo, Senhor, online, assistindo, ouvindo a Tua palavra, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é Deus. Senhor Jesus, continua visitando o Teu povo, derramando as Tuas graças, das Tuas bênçãos, meu Pai, sobre a Tua igreja. Ah, Espírito Santo de Deus, Senhor Jesus, como eu sempre digo, a Tua palavra também confirma que o Senhor não despede a Tua igreja, Senhor, de mão vazia. Então, nesta noite, o Teu povo, meu Pai, foi saciado pela Tua palavra, Senhor, cheios, confiante que o Senhor está com eles. Pai, apenas fortalece eles cada vez mais na Tua presença, guarda eles, dá entendimento para a Tua igreja, meu Pai, para não se apartar dos Teus caminhos, porque não tem sido fácil. Espírito Santo de Deus, age, meu Pai, na vida da Tua igreja. Senhor, leve em paz o Teu povo, guardando eles, Pai, em nome do Senhor Jesus, que é bendito e reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Aleluias. Vamos louvar o Senhor com mais um hino, para encerrarmos aqui. Glória a Deus. O hino 57.
agradecer aos nossos irmãos e irmãs que estão online, que receberam uma palavra, louvar ao Senhor. Vamos orar para encerrar. Aleluias. Senhor nosso Deus e Pai querido, estamos aqui na Tua presença, meu Deus, mais uma vez. Quero Te agradecer por este culto que o Senhor preparou no dia de hoje. Abençoando o Teu povo que está online, em seus lares, ou talvez esteja algum no seu trabalho. Senhor, abençoando os Teus filhos. Te peço que ouça, que atende o clamor da Tua igreja, dos Teus servos, que estão clamando ao Senhor, colocando nas Tuas mãos os seus pedidos, porque eles creem, Pai, que o Senhor é fiel para responder a oração de cada um. Então, meu Deus, eu Te peço, em nome do Senhor Jesus, que é bendito e reina para todo sempre. Amém. Que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja com essa igreja, não só hoje, mas para todos sempre, e todos digam amém.